Recordo que uma ocasião escrevi um artigo que talvez alguns tenham lido, porque está no meu livro sobre a lógica e a inteligência da vida, que é um livro de crônicas meu. E eu escrevi uma pequena crônica onde eu falava que eu lembrava de uma frase de Helena Blavatsky, que ela diz o seguinte, que uma única existência de um único ser humano prova a existência de Deus, assim como uma única gota d'água prova a existência do oceano. Essa frase, uma ocasião, estava pensando sobre ela enquanto caminhava. Um único ser humano prova a existência de Deus, assim como uma única gota prova a existência do oceano. E quando eu estava olhando pelo caminho, eu vi um esguicho que jogava água em todas as direções e a água caía sobre a terra e ficava bastante suja, barrenta. E eu olhei para aquela gota e falei: bom, mas eu acho que Helena Blavatsky está enganada, porque essa gota não parece nada com o oceano. E de repente me veio uma ideia, caiu como se fosse uma gota dentro da minha mente, uma gota fresca de verdade, que dizia o seguinte: essa água, se você tirar tudo que não é água, ou seja, o barro, as impurezas, tirando tudo que não é água, o que sobra parece sim com o oceano. E de repente aquilo me deu aquele clarão de realidade. Se você pegar o homem e tirar tudo que não é homem, parece sim com Deus. Isso foi um momento muito especial que eu gravei nessa minha crônica, porque para mim foi como se fosse uma gota de verdade, que de repente, por alguma razão, eu fiz por onde merecer e caiu dentro da minha consciência. Tire tudo o que não é humano e o que sobra realmente parece com Deus. E é um pouco isso que Sêneca está fazendo aqui. Tire tudo o que não é humano e o que sobra parece realmente com a felicidade. É basicamente o que ele está nos mostrando como faz. Tira isso, tira aquilo, tira aquela outra coisa, e você vai cada vez mais deixando a felicidade que já estava aí ficar fresca, ficar pura, ficar autêntica, e realmente você reconhecê-la como felicidade, porque ela já está aí, mas está poluída por um monte de coisas que nós inventamos, por um monte de dependências que criamos. E hoje ele vai falar de uma dessas dependências, que é as bênçãos da temperança e da moderação. Ou seja, quando somos intemperantes e pouco moderados, quando temos desejos de mil coisas como se aquilo fosse essencial para a nossa felicidade, e o quanto isso polui e o quanto isso limita. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Bom, ele vai começar aqui nesse primeiro parágrafo falando o seguinte: não há algo que seja necessário para nós que não o tenhamos barato ou gratuitamente. Esta é a provisão que nosso Pai Celestial faz para nós, cuja generosidade nunca faltou às nossas necessidades. Ou seja, aquilo que realmente necessitamos, nós temos barato ou gratuitamente à nossa volta, que foi o que nosso Pai Celestial providenciou. Se nós não temos barato ou gratuito à nossa volta, é porque não temos realmente essa necessidade. Isso é uma necessidade inventada, criada. Isso é um supérfluo ao qual você se apegou. Isso é um vício com o qual você se acostumou e, portanto, gera necessidades falsas. Então, ele parte desse princípio, que é muito bonito. Uma real necessidade tem todo aquilo que pode preenchê-la à sua volta, barato ou gratuitamente dado pela providência. Se não tem, é porque nós inventamos essa necessidade. Nós acrescentamos algo que não é natural, que não é verdadeiro. É verdade que a barriga anseia e nos chama, mas então uma pequena quantidade a satisfaz. Um pouco de pão e água é suficiente, e todo o resto é supérfluo. Ou seja, um pouco de pão e água seria suficiente para nutrir aquilo que chamamos de fome. A partir daí é fantasia. Fantasia que criamos daquele sabor específico, daquele tempero específico. Então já não pode ser um pouco de pão, tem que ser alguma coisa que a nossa fantasia criou, uma falsa necessidade. Já não pode ser um pouco de água, tem que ser aquela bebida específica, aquele sabor específico. Isso já não é sede, isso já é fantasia, isso já é vício. E nós sofremos por não termos satisfeitas as nossas fantasias, e não por real fome e por real sede. Aquele que vive de acordo com a razão nunca será pobre, e aquele que governa sua vida pela opinião nunca será rico.
Que interessante, né? Aquele que vive de acordo com a sua razão, uma razão pura, limpa, uma reta razão, nunca será pobre. E aquele que vive de acordo com a opinião nunca será rico, porque a opinião sempre criará mais uma fantasia que falta para que você seja rico o suficiente. Na verdade, a fantasia nunca se satisfaz e você sempre se sentirá abaixo dessa falsa necessidade. Pois a natureza é limitada, mas a fantasia não tem limites. Quanto à carne, roupa e acomodações, um pouco alimenta o corpo e também pouco o cobre, de modo que, se a humanidade atendesse apenas à natureza humana, sem se escancarar nos supérfluos, um cozinheiro seria considerado tão desnecessário quanto um soldado, ou seja, não haveria posses excessivas, portanto não haveria cobiça excessiva, então provavelmente não haveria guerra. Pois podemos ter coisas necessárias em condições muito simples, ao passo que nos esforçamos muito por excessos. Quando sentimos frio, podemos nos cobrir com peles de animais, e contra calores violentos, temos grutas naturais, ou com algum vime e um pouco de argila, podemos nos defender de todas as estações. Mas já não nos contenta vime e um pouco de argila. Nós precisamos o mais sofisticado dos prédios de apartamentos ou a mais sofisticada das mansões, ou seja, muito além da nossa necessidade. Nós corremos atrás da nossa fantasia. Esses dias, estudando por uma palestra que vou dar sobre um filme que me impressionou profundamente, um filme recente que se chama Dias Perfeitos, eu lendo a respeito de uma declaração do diretor, que é o diretor alemão Wim Wenders, ele falava uma coisa muito interessante, que nesse filme, Dias Perfeitos, ele criou um homem que é estritamente um pacifista, que jamais criaria uma guerra. E ele explica por que isso. Por que esse homem é estritamente um pacifista, o personagem principal do filme Dias Perfeitos? Porque ele não tem ânsias por ter mais. Ele está plenamente satisfeito com o que tem. E ao estar plenamente satisfeito com o que tem, não briga, não ambiciona, não cobiça, não guerreia por mais do que necessita. E ele fala de quanto a guerra vem dessa necessidade extrema que temos de sempre ter muito mais do que necessitamos. Eu achei isso tão bonito. E é como se fosse uma máxima, um dogma, uma obrigação na nossa sociedade. Se você não está ansioso por ter mais do que tem, você está com algum problema. Você é uma pessoa que está, talvez, com algum defeito psicológico grave, alguma carência psicológica grave, porque não é normal que um homem esteja satisfeito com aquilo que tem. E essa quase que obrigação, essa imposição da sociedade por todos estarmos aspirando sempre mais, é que vai gerar a ambição, a cobiça e a guerra. Porque para que um tenha muito mais, acaba sendo necessário que o outro tenha muito menos. E essa ambição desmedida gera também a miséria desmedida e acaba gerando a violência e a guerra. Então eu achei muito bonita essa declaração dele. É realmente assim. Se você não necessita de cozinheiros, de construtores de moradias de luxos, de costureiros de roupas de luxo, você provavelmente também não necessita de soldados. Ou seja, não haverá guerra. É como se fosse uma declaração diferenciada de pacifismo, porque atua não reprimindo a vontade da guerra, mas atacando na origem a necessidade da guerra, antes que ela nasça. Eu achei essa declaração de Wim Wenders muito filosófica e muito bonita, tão bonita quanto o filme que ele criou. Continuando, ele vai dizer, mais adiante, na página 93, só o orgulho e a curiosidade nos envolvem nas dificuldades. Se nada servirá a um homem senão roupas e móveis caros, estátuas e pratos, uma numerosa comitiva de criados e as raridades provenientes de todas as nações, não é culpa do destino, mas sim dele mesmo que ele não está satisfeito, pois seus desejos são insaciáveis e isso não é uma sede, mas uma doença. E se ele fosse o senhor do mundo inteiro, ele ainda seria um mendigo. Que coisa terrível, né? Se ele fosse senhor do mundo inteiro, ele ainda seria um mendigo,
porque suas necessidades falsas sempre seriam maiores do que aquilo que ele possui. Ou seja, não é culpa do destino que ele seja um miserável, é culpa dos seus desejos insaciáveis, das suas necessidades de posse insaciáveis. E, aviso, sejam filosóficos. Eu não estou falando só de posses materiais, isso é só o aspecto mais palpável da história. Mas se eu desejo que pessoas que não me amam me amem, eu já estou desejando no campo da fantasia, porque a minha única necessidade deve ser amar e não a contrapartida disso. Eu me satisfaço no amor em si. E aqueles que me amam, eu estou extremamente satisfeito em receber esse amor. E não quero obrigar naturezas a me amar quando não é o momento delas, ou não é a necessidade delas, ou não é o tempo certo delas amarem. Eu respeito as coisas como são, mas ninguém pode me impedir de amar até os meus limites. E esse amor até os meus limites é suficiente para preencher a minha necessidade de amor. Porque eu amo tanto e tão bem que no mínimo que tenho é amor para mim mesmo. No máximo que tenho é amor para todas as pessoas que estão à minha volta. Portanto, não tenho carências. Se eu me entristeço porque não tenho aquele reconhecimento que eu gostaria que o mundo me desse, o mínimo que eu posso pensar é: eu mereço ser reconhecido pela minha consciência. E se a minha consciência me reconhece, eu tenho mais do que razões para estar feliz. Eu não posso esperar do mundo aquilo que ele não pode me dar. Seria forçar a natureza do mundo. O mundo pode me reconhecer ou não, e isso nada tem a ver com meu mérito. Se a minha consciência me reconhece, se diante da ideia do bem eu me sinto limpo, me sinto digno, eu estou para lá de reconhecido. E se tenho necessidade de mais do que isso, significa que as minhas necessidades são artificiais, são fantasias, e portanto a minha infelicidade é fabricada pelas minhas fantasias. Ou seja, ele não se limita à necessidade de coisas materiais, mas há muitas outras necessidades que criamos e que fazem com que a gente fique sempre infeliz, sempre miseráveis, ainda que sejamos donos do mundo. Mais adiante, lá no final dessa página 93, ele vai dizer: deve algum homem agora desprezar a pobreza após esses exemplos eminentes, que são suficientes não apenas para justificá-la, mas para recomendá-la? Ou seja, ele vai falar de homens célebres nesse intervalo entre um parágrafo e outro, de homens célebres que não possuíam praticamente nada. Homens que foram admirados pela história da humanidade, já eram no seu tempo. Homens grandiosos como Platão e outros, homens grandiosos que deram grande tributo à humanidade da sua sabedoria e que eram extremamente pobres e limitados nas suas posses. E que, no entanto, não tinham nada que carecessem, eram mais do que felizes com aquilo que tinham. O próprio Diógenes, que vivia dentro de uma barrica e não possuía absolutamente nada, e era mais do que feliz com aquilo que possuía. Então ele vai dizer: deve algum homem agora desprezar a pobreza após esses exemplos eminentes, que são suficientes não apenas para justificá-la, mas para recomendá-la? Ou seja, aquele que tem satisfação pelo muito que dá, não sente nenhuma carência pelo pouco que possui. Ele possui o suficiente. E ele não é injusto com a sua natureza física. Ele tem o suficiente para alimentá-la bem, para cobri-la bem, para acolhê-la bem. Ele não tem o suficiente para atender à sua fantasia, mas a sua necessidade ele tem sim. E esse homem que é prudente e moderado, pode ter certeza que ele alimenta o seu corpo muito melhor do que aquele que é desejoso e ansioso por alimentos exóticos e em grande quantidade. Esse maltrata o seu corpo com coisas de que ele não necessita, coisas que lhe fazem mal. Aquele que se contenta com o necessário atende muito melhor e com muito mais justiça às necessidades do seu corpo do que aquele que tem ambições extremas e incansáveis e insaciáveis. Portanto, ele é justo sim com o seu corpo. Ele não maltrata o seu corpo. Muito pelo contrário, o ambicioso é que maltrata o seu corpo. Depois que o único servo de Diógenes fugiu dele, ele foi informado de onde estava e persuadido a trazê-lo de volta. O que, diz ele, pode Manes viver sem Diógenes e Diógenes sem Manes? E então deixou-o partir. Quando ele chega à conclusão de que ele não necessita de Manes para continuar vivendo, ele vive perfeitamente bem, ele o deixa partir.
Dizem que Diógenes tinha apenas uma tigela para beber água. Quando ele vê uma criança bebendo água com as duas mãos em concha, ele dispensa essa tigela, porque ele não necessita dela para viver perfeitamente bem. Ele não queria estar dependente de nenhuma necessidade que fosse artificial. Ele queria ter apenas aquilo que atende à sua necessidade digna de viver bem, com saúde, com justiça. E esse foi um exemplo que, claro, não precisamos seguir ao pé da letra, porque ele chega a extremos nessa busca, mas que viveu e viveu muito bem, com saúde, pelo tempo que lhe foi reservado, talvez mais do que os seus contemporâneos, atendendo apenas às necessidades do corpo e buscando, sobretudo, as necessidades da alma, que essa em geral nós deixamos faminta, essa em geral não atendemos nada, e essa em geral não nos apiedamos da fome e da sede que ela tem. Página 94, lá pelo meio desse primeiro parágrafo. Pão rústico e água para um homem moderado são tão bons quanto um banquete, que as próprias ervas do campo fornecem alimento, tanto para o homem como para os animais. Não foi por escolha de carnes e perfumes que nossos antepassados se imortalizaram, mas por meio de ações virtuosas e o suor de trabalhos honestos, militares e viris. Ou seja, os grandes homens que se imortalizaram no passado não foi porque tiveram os alimentos mais requintados, os perfumes mais requintados, mas foi pelo que deram à humanidade, de ações justas, nobres e boas. O homem é do tamanho da sua generosidade. Ele não é do tamanho daquilo que ele retém, ele é o tamanho daquilo que ele entrega. O homem é grande pela capacidade que tem de entrega e não pela capacidade que tem de reter e acumular. Se fosse assim, todos os grandes avaros, cobiçantes e ambiciosos da história teriam sido os grandes heróis da história, e não são. A gente nem lembra dos contemporâneos de Sêneca. Me diga um contemporâneo de Sêneca que era extremamente rico, simplesmente, e que não tivesse outro mérito a não ser rico. Ninguém lembra. A história apaga os medíocres. A história apaga aqueles que não tinham outras virtudes. Não que ser rico seja um mal ou seja um pecado, mas que não se busque nada além do acúmulo de posses materiais. Ninguém lembra desses. A gente lembra daqueles que muito entregaram e não daqueles que muito retiveram. Isso não é uma virtude em si. Tá? Não importa que o homem tenha bens, mas que ele não se contente apenas com isso, que isso não seja o sentido da sua vida. Que ele tenha os bens que ele julgar necessários para empregá-los da maneira correta, mas que ele não ache que é grande apenas por isso. No próximo parágrafo ele continua: enquanto a natureza existe em comum e todos os seus benefícios foram gozados promiscuamente, o que poderia ser mais feliz do que o estado da humanidade, quando as pessoas viviam sem avareza ou inveja? Ou seja, o que poderia ser considerado mais feliz do que aquele momento em que a humanidade ainda não havia sido contaminada pela avareza e pela inveja? Não havia ainda sido contaminada pela ideia, pela terrível ideia de que você não é feliz se não for superior a alguém. Percebam o quão é difícil e danosa essa ideia e quanto prejuízo ela traz ainda nos nossos dias. As guerras que nesse momento, no mês de junho de 2024, temos pelo mundo, elas são por que causa? Não venham me dizer que é porque tal país pensa que tal território é dele e tal pensa outra coisa, ou tal quer se vingar de uma coisa ou de outra. Nada disso. Essas guerras têm como causa que o homem acredita piamente que ele não pode ser feliz se não for superior a alguém. Alguém tem que ser inferiorizado para que a minha felicidade seja obtida. E daí vem todas as guerras do mundo. É exatamente o que ele está dizendo aqui. O que poderia ser mais rico do que quando não havia um homem pobre a ser visto no mundo? Porque se todos se contentam com aquilo que têm, é evidente que todos terão. Agora, se algum deseja ter desmesuradamente, não para usá-lo por uma causa justa, mas simplesmente pelo prazer de ter, se alguém quer ter desmesuradamente, sem uma causa que o justifique, alguém vai ter que carecer desmesuradamente para pagar essa conta, para fechar essa equação matemática. E esse que vai carecer desmesuradamente será um peso na consciência de toda a humanidade,
ainda que nós não tenhamos uma consciência clara disso. Isso pesa em nós. Isso é razão das nossas tristezas. Que haja alguém em algum lugar que sofra da carência mais absoluta, da miséria mais absoluta. Só que nós tendemos a procurar culpados do lado de fora. Quem por aí foi o causador dessa pessoa ter tão pouco? E nós não procuramos em nós mesmos. Não procuramos na nossa ambição de sempre ter sucesso às custas do fracasso de alguém. De sempre achar que a nossa felicidade e a realização tem que ser em termos mais do que temos agora. Não só de coisas materiais, reitero, mas de mais reconhecimento, de mais afetividade, de mais destaque, de mais fama do que eu tenho agora. Esse querer cada vez mais vai fazer com que alguém tenha cada vez menos. E se eu quero, eu sou participante dessa equação, que sempre vai gerar perdedores, perdedores que estão em extremo sofrimento por carência de tudo. Eu sou participante dessa equação. Não preciso ficar procurando culpados do lado de fora. Ah, aquele que tem muito. Talvez aquele que tem muito tenha grandes sonhos e queira empregá-lo de uma maneira que seja coerente para com toda a humanidade. Pare de procurar culpados e encontre a responsabilidade dentro de você mesmo. E nesse desejo insaciável de ter felicidade sempre estando acima de alguém, sendo vitorioso sobre alguém, destacando-se acima de alguém. E isso todos nós estamos contaminados, até o último fio de cabelo. Assim que essa generosidade imparcial da providência passou a ser contida pela cobiça e que os particulares se apropriaram daquilo que era destinado a todos, então a pobreza se alastrou pelo mundo. Para quem já leu a República de Platão, ele fala exatamente sobre isso. Ele cria na sua imaginação uma cidade ideal, onde todos teriam o necessário. Aí lá pelas tantas, Glauco, que é um participante do diálogo, diz: isso aí é uma vida de porcos, que só tem o mínimo, isso não é uma vida de homens. Ele diz: bom, então agora você quer que eles tenham supérfluo? É, claro, eu quero que eles tenham mais. Tá bom, então agora você vai começar a criar a cobiça, a inveja, a disputa e a guerra, a partir do momento que os homens não se satisfazem com aquilo que é necessário. Exatamente no momento onde os homens passam desse limiar, começa a haver esse estágio de permanente tensão entre os homens, de permanente agressividade entre os homens. Quando passamos a achar que a felicidade reside em passar desse marco, em termos muito mais do que necessitamos. Não procuramos a nossa felicidade naquilo que somos, mas naquilo que temos, tanto no plano concreto quanto no plano sutil. Continuando mais adiante, os frutos da terra eram então repartidos entre os habitantes dela, sem falta nem excesso. Enquanto os homens se contentassem com sua sorte, não haveria violência nem absorção ou ocultação daqueles benefícios para vantagens pessoais, que eram designadas para a comunidade, mas todo homem se preocupava tanto com o próximo quanto consigo mesmo. Então imaginem essa situação que ele coloca no momento prévio, onde o homem era tão puro, tão ingênuo, que ele não tinha essa mentalidade de achar que ele tinha que pensar mais em si do que no outro, mais no seu benefício pessoal do que no benefício da comunidade. Mas ele tinha que cair nessa tentação, como diz lá a história bíblica, tinha que cair nessa tentação, tinha que se poluir com ela para depois voltar a esse estado, não por ingenuidade e pureza, mas por um estado de consciência conquistada, por um estado de maturidade e de sabedoria conquistada, que é mais ou menos o que acontece na nossa vida. Nós, numa idade mais avançada, teremos que voltar à pureza da criança, mas voltar não ingênuo e desprotegido como era criança, mas suficientemente protegido para que nada nem ninguém volte a roubar de nós essa pureza. E agora somos conscientes do valor dela. Nada nem ninguém vai chegar e dizer: tua pureza não tem valor, vem que eu vou te dar uma coisa melhor. Porque você já não ouve, você já tem essa pureza agora protegida, você sabe o valor dela. Então nós temos essa pureza original à humanidade, de pensar no outro, de pensar na comunidade, mas lá pelas tantas temos que perdê-la para, num determinado momento, voltar a reconquistá-la. Essas vão dizer: bom, isso é a imaginação desses grandes pensadores do passado, que eram grandes mais pelas suas fantasias do que pela sua verdade percebida.
Aí eu vou partir para vocês com um dado científico, que foi noticiado pela Scientific American há coisa de 5 anos atrás. Eu sou assinante dessa revista, gosto bastante, e ela dizia o seguinte, que um grupo de cientistas havia chegado à conclusão de que o Homo sapiens, há 200 mil anos atrás, 200 e poucos mil anos atrás, havia prevalecido sobre o Neandertal, não porque tivesse um cérebro maior ou qualquer dessas coisas, mas porque ele era capaz de trabalhar em comunidade e considerar e trabalhar em conjunto com qualquer pessoa, ainda que um estranho, mas que pertencesse à mesma comunidade pelo bem comum. Ou seja, o Homo sapiens era capaz da colaboração em comunidade, enquanto o Neandertal era extremamente egoísta e cada um trabalhava por si. Essa vantagem evolutiva, segundo esse grupo de cientistas, teria sido o que teria feito com que o sapiens prevalecesse, ainda que tivesse tribos pequenas, grupos pequenos de homens sendo compostos, esses grupos prevaleciam porque eram sólidos, eram fortes, porque conheciam o espírito da colaboração. Quanto tempo demorará para que a gente recupere esse espírito da colaboração que tivemos num determinado momento? E foi a nossa vantagem evolutiva, que agora carecemos tanto. E torna-se uma desvantagem evolutiva, tanto para a evolução do corpo quanto para a evolução da alma. Mais adiante, na página 95, que os homens eram geralmente melhores antes de serem corrompidos do que depois, não tenho dúvida. E posso acreditar que eles eram mais fortes e mais resistentes também. Mas sua inteligência ainda não havia amadurecido, pois a natureza não dá virtude, ou seja, a virtude tem que ser conquistada. E tornar-se bom é uma espécie de arte. Ou seja, eles eram ingênuos, não eram maduros. Portanto, essa ingenuidade seria corrompida, porque eles não tinham ainda a maturidade do valor desse comportamento que eles tinham. Portanto, teriam que perdê-lo para reconquistá-lo conscientemente, com inteligência, com consciência, com maturidade, para aí sim chegarem a ter esses valores com segurança, numa situação que já ninguém possa roubar deles. Né? Mais adiante, nesse próximo parágrafo, ele vai dizer: mas, depois de tudo isso, eram inocentes, porque eram ignorantes. E há uma grande diferença entre não saber ofender e não querer fazê-lo. Eles tinham, naquela vida rude, certas imagens e semelhanças de virtude, mas ainda assim ficaram aquém da própria virtude, que vem apenas por instituição, aprendizado e estudo, conforme é aperfeiçoada pela prática. Ou seja, vejam que interessante o que ele está falando aqui. Há uma grande diferença entre não saber ofender e não querer ofender, por consciência, por maturidade, por saber o que a ofensa gera. Ou seja, eu não sei ofender, por ingenuidade não ofendo. Eu não quero ofender e por maturidade não ofendo. E o homem tem que viver toda uma história para passar de uma condição à outra. É exatamente essa história que estamos vivendo. É aqueles homens de boa vontade que preveem esse futuro, são a linha de frente para a evolução da humanidade. Esses são a linha de frente. Não são os mais tecnológicos ou os mais arrojados em termos de capacidade de gerar recursos, são os mais arrojados em capacidade de ver os recursos que a humanidade possui adormecidos dentro de si. Esses são os vanguardistas, esses são os de ponta, os que já veem dentro de si essa possibilidade de não ver nenhuma vantagem em ser superior a quem quer que seja, e amar se satisfazer com aquilo que tem, e amar ter essa sensibilidade em relação à necessidade do outro, por consciência e não por ingenuidade. Continuando, na próxima página, no primeiro parágrafo, ele vai dizer: os homens ricos, em suma, são apenas os maiores escravos, tanto um como o outro querem muito. Ou seja, os homens ricos, ricos eu digo aqueles que possuem coisas sem nenhuma outra razão, senão subir nesse monte de coisas e dizer: olha como eu sou grande. Porque veja bem, se eu sou uma pessoa idealista e quero fazer grandes coisas pela humanidade, eu tenho que ter capacidade de gerar recursos. Se eu sou uma pessoa que quero ter grandes sonhos de empreender algo que seja benéfico para a humanidade, eu tenho que ter a capacidade de gerar recursos. Isso não é mal. Isso, inclusive, é uma virtude. Ser capaz de tomar as energias do mundo e multiplicá-las.
Quando você tem uma boa causa para isso, isso é uma virtude. Não considerem que o homem competente para gerar recursos é um virtuoso. Isso é uma mentira. Gerar recursos quando você tem uma boa causa, uma boa referência, tem uma boa finalidade para isso, quando isso vai gerar benefício para pessoas, isso é uma virtude. Esse não é o rico de que ele fala. O rico é aquele que só quer recursos para formar uma montanha, subir em cima dela e dizer: olha como eu sou especial. Esse é o chamado oligarca lá da República de Platão. Esse é o rico que ele critica. Não tomem, existe um livro maravilhoso que eu já comentei lá no YouTube, que se chama Luz no Caminho. E ele diz uma frase que eu acho fortíssima e super bonito: ser tão ambicioso quanto mais ambicioso dos homens, apenas desapegado dos frutos. Imagine, se um homem bom não sabe gerar recursos, para que serve a bondade? Se a bondade gera incompetência, para que serve ela? Homem bom tem que ser capaz de gerar coisas, sim, apenas não com a finalidade de nutrir a sua vaidade ou o seu orgulho ou a sua ambição, mas com a finalidade de nutrir as necessidades da humanidade. Incapacidade de gerar recursos não é virtude. Coloquem isso na cabeça de vocês. Isso diz Sêneca, isso diz Platão, isso dizem muitos ao longo da história da humanidade. Esse livro de Mabel Collins fala exatamente a mesma coisa, A Luz do Caminho. Então, os homens ricos, em suma, são apenas os maiores escravos. Tanto um como o outro querem muito. Os escravos querem muito, querem a sua liberdade, querem a sua realização, querem a sua felicidade. E isso é justo que queiram, mas talvez não façam o esforço necessário para querê-lo. Fiquem ali apenas esperando serem resgatados. Os muito ricos têm essa mesma escravidão, de estarem presos a querer um monte de coisas, estarem escravizados a quererem um monte de coisas e não estarem felizes nunca com aquilo que são capazes de ter, de conquistar, com aquilo que é capaz de nutrir a sua necessidade. Feliz é aquele homem que só come por fome e bebe só por sede, que se sustenta nas suas próprias pernas e vive pela razão, e não pelo exemplo, e provê para uso e necessidade, e não para ostentação e pompa. Ou seja, ele não quer nada para mostrar aos demais. O que ele quer é aquilo que a natureza exige dele, e está feliz quando as necessidades da natureza estão aplacadas. E quando as necessidades da natureza física estão aplacadas, ele vai em busca das necessidades metafísicas, as necessidades da alma, que também precisam ser aplacadas para que você alcance a verdadeira felicidade. Senão, somos um ser miserável amarrado a um ser opulento. Claro que metade de nós estará à míngua, e essa metade chorará na calada da noite, enquanto que a outra metade dorme com o estômago excessivamente cheio. Então, ele supre as necessidades do corpo e parte imediatamente para as necessidades da alma, que também são extremamente necessárias para que a felicidade seja atingida. Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, ele vai dizer: o que é pouco para a luxúria é suficientemente abundante para a natureza. A finalidade do comer e beber é a saciedade. Agora, o que importa que um coma e beba mais e outro menos, desde que um não fique com fome, nem um outro com sede? Ou seja, o que importa a gente ficar comparando, fulano bebeu mais do que eu, fulano comeu mais do que eu. O que importa é, ele está saciado, eu estou saciado. A saciedade de cada natureza física pode vir em patamares diferentes. Se ele está saciado e eu estou saciado, comemos equivalentemente o mesmo. Não há por que eu me comparar a quem quer que seja, estar sempre medindo quantidades e não admitir que alguém tenha mais do que eu. Que cada um coma e beba segundo a sua necessidade de saciedade e que ninguém se compare a ninguém. Mais adiante, nessa mesma página, né? Não, nessa mesma página já encerramos. Eu vou para a próxima página. Página 97, lá pelas tantas, no finalzinho desse primeiro parágrafo. Aqueles que demolem templos e derrubam altares mostram sua boa vontade, embora não possam fazer mal aos deuses. E assim é como aqueles que invadem a reputação de grandes homens. Ou seja, ele coloca essa boa vontade aí como uma ironia, né? Aqueles que demolem templos e derrubam altares podem estar querendo se mostrar poderosos ao fazer isso. Mas, na verdade, eles não afetam em nada aqueles que são homenageados por esses templos e esses altares, que para eles são deuses, né?
Para nós, para a sociedade atual, pode ser Deus, para o monoteísmo pode ser Deus, para o politeísmo da época podem ser deuses, mas o fato é que esses seres divinos, seja um ou sejam muitos, não são afetados em nada quando os ambiciosos, quando os irados derrubam os seus templos. Ele vai dizer, a mesma coisa acontece com os homens bons que houve na história. Quando os ambiciosos, quando os irados destroem a sua reputação, o bem-estar e a bem-aventurança desses homens não é diminuída em absolutamente nada. Talvez o que seja prejudicado sejam os demais homens, que deixam de receber o exemplo da vida pura desses homens, deixam de ter contato com essa biografia que poderia inspirá-los muito, porque ela foi suja, ela foi poluída pela mente viciosa desses homens gananciosos e irados. Mas o homem em si, que teve essa vida grandiosa, não perde absolutamente nada. Mais adiante, no próximo parágrafo, é prática da multidão latir para homens eminentes como os cachorrinhos fazem para estranhos, pois consideram as virtudes de outros homens a repreensão de sua própria maldade. Ou seja, o fato de alguém ser virtuoso condena os homens que não são, expõe os seus defeitos, os seus vícios. Lembrem daquele curso que costumo dar sobre como superar seus limites internos, onde o autor, Steven Pressfield, do livro em que me inspiro, ele diz que existe um acordo tácito para permanecermos na mediocridade juntos. Quando alguém reage, é tomado como um traidor, que expõe a mediocridade de todo mundo. Se todos são medíocres, é porque não dá para ser outra coisa. Mas se um se levanta e se torna grandioso, ele prova que todos poderiam ser grandiosos. E são medíocres porque se acomodaram. E isso dói, isso incomoda. Então existe uma busca deliberada e constante de poluir a reputação desses homens que foram grandiosos, como uma forma de rebaixá-los até nós. É muito mais fácil, ao invés de você crescer até eles, rebaixá-los até nós, porque aí a vida fica mais confortável. Ninguém precisa crescer. E isso falava Sêneca, aí no século I da era cristã. E isso nós podemos ver presente no nosso tempo histórico. É difícil você ver um grande herói, um homem significativo que já não tenha havido um livro ou um filme no cinema mostrando esse homem como um louco, como um alienado mental, como uma pessoa desvairada. É difícil, prestem atenção. Os grandes homens da história, todos eles, eu não conheço exceção, já tiveram a sua imagem maculada ou tentaram maculá-la por algum tipo de sujeira desse tipo. E é uma necessidade dos medíocres de rebaixarem os grandes ao nível deles, ao invés de subirem até o nível dos grandes, porque isso dá trabalho. Então é muito mais fácil rebaixá-los. Me recordo uma ocasião, numa palestra, em que eu falava a respeito da maravilha que provoca na consciência humana algumas músicas de Wagner, como, por exemplo, o Anel dos Melungos, que eu admiro muito, a tetralogia de Wagner. E várias pessoas nessa palestra vieram dizer, não, mas ele bebia demais, ele gastava demais, ele era fanfarrão. Eu achei muito engraçado esse comentário, porque beber demais, ser fanfarrão é uma coisa que qualquer um faz, mas compor o que Wagner compunha, que parece que estava na presença de Deus, quem é capaz de fazer? Então, você pega um homem, ele não era um santo, ele tinha suas imperfeições. Então, pega o que ele tem de pior e expõe, como uma maneira de rebaixá-lo até você. Tá certo, ele bebia demais, ele gastava demais. Agora, em vez de procurar o que ele tinha de pior, procura o que ele tem de melhor e tenta fazer alguma coisa equivalente. Essa mania de tentar destruir aqueles que fizeram coisas grandes, pegando os seus piores defeitos e colocando sobre a mesa, nada mais é do que um sintoma da mediocridade, que quer rebaixar os grandes ao seu nível. Tudo bem, ninguém foi perfeito. Todos eram duais e tinham suas imperfeições. Mas eles não são grandes pelas suas imperfeições. São grandes pelas coisas grandiosas que fizeram. Quais são as coisas grandiosas que você fez? Compare o grande com o grande e o pequeno com o pequeno. Porque outra coisa é injusto. Comparar o seu melhor com o pior desses homens é injusto. Isso nada mais é do que um argumento da mediocridade. Passando adiante, na página 98, ele vai dizer, ainda nesse primeiro parágrafo, experimentos ocasionais de nossa moderação nos dão a melhor prova de nossa firmeza e virtude.
Um apetite bem governado é uma grande parte da liberdade e é uma sorte abençoada, pois já que nenhum homem pode ter todas as coisas que ele deseja, possamos todos nós deixar de desejar o que não temos. Seja, ao invés de você querer levar as posses até o limite do desejo, leve o desejo até o limite das posses. Seja feliz com aquilo que você tem e tenha a liberdade de poder moderar os seus apetites. Ou seja, digamos o apetite gustativo, o paladar. Ao invés de não ir a certos lugares porque existem alimentos apetitosos, aprenda a gostar daquilo que você tem, porque isso te dá a liberdade de ir a qualquer lugar e não se sentir tentado, porque aquilo que eu tenho é mais do que suficiente. Se eu fico sempre aspirando a ter mais, eu sou um escravo, porque não posso ir onde essas coisas estão. Tenho que me restringir a ambientes onde não tenha quase nada, porque eu não seguro os meus apetites. Eu não me contento com aquilo que eu tenho. Portanto, eu estou limitado, eu estou escravizado pela minha falta de moderação. Treine sempre a moderação. Nas coisas pequenas, no dia a dia, treine estar contente com aquilo que você tem. Ou alguém te mostra uma coisa maravilhosa. Eu estou feliz que essa pessoa tenha essa coisa maravilhosa. Estou feliz por ele, realmente. Mas eu gostaria de ter para mim? Não. Para mim é ótimo que ele tenha. É ótimo que isso esteja em algum lugar que todos possam ver. Por que eu tenho que ter restrito dentro da minha casa? Se você me der uma belíssima obra de arte, como eu estaria feliz que essa belíssima obra de arte estivesse em um local que pudesse ser vista por toda a humanidade e que toda a humanidade pudesse se beneficiar com ela? Por que eu tenho que ter trancada dentro do meu quarto apenas para os meus olhos? Isso não é senso estético, isso é ambição. Enfim, que a gente aprenda a gostar das coisas por serem o que são, sem poluir com isso as coisas com desejo eterno de posse. A verdadeira beleza, dizia Platão, ela não gera um desejo de posse, mas um êxtase, como se fosse uma reminiscência de um lugar onde nós já estivemos, onde tudo era igualmente belo, tanto no plano físico quanto no plano moral, psicológico e espiritual. Nós estivemos num lugar assim e desejamos para lá retornar. Portanto, a beleza nos gera nostalgia e não desejo de posse. Isso é um homem moderado. Ainda nessa página, no segundo parágrafo, eu aprendi, diz nosso autor, em uma viagem, quantas coisas nós temos que são supérfluas e quão facilmente elas podem ser deixadas de lado. Pois quando estamos sem elas por necessidade, nós nem mesmo sentimos a falta delas. Entendem o que ele está dizendo aqui? Ou seja, você vai fazer uma viagem, você coloca na sua mala, faz uma mala bem feita, coloca tudo o que você necessita. Você viaja, não sente falta em nada daquela montoeira de coisas que você tem dentro de casa. Não sente falta em nada daquela montoeira de elementos que você acumulou. Será que você realmente necessita deles? Você viaja com uma mala bem feita e o que está ali é suficiente para o teu bem-estar. E aquele monte de coisas que você guarda dentro de casa, além do que há nessa mala. Se você não sente nenhuma falta dessas coisas, será que você não está acumulando inutilmente coisas? Se sentindo seguro por ter coisas? Sentindo ter um status por ter coisas? Ou seja, fazendo aquela montanha de coisas para se colocar em cima delas e dizer: olha como eu sou bom, olha como eu sou importante? Às vezes, nessas viagens, sentimos o que realmente é necessário para o nosso bem-estar. E percebemos o tamanho das coisas que acumulamos sem muita necessidade. Mais adiante, na última página, no final do segundo parágrafo. Não é suficiente ter uma longa fila de serviçais, vastas posses ou um incrível tesouro em dinheiro e joias. Um homem pode ser pobre com tudo isso. Na melhor das hipóteses, há apenas essa diferença. Um homem toma emprestado do usurário e outro do destino. Entendem isso? Um é pobre porque tomou o dinheiro de um usurário, a juros, tá? De um agiota ou uma coisa desse tipo. Outro é pobre porque tomou o emprestado do destino. Porque quando você toma uma coisa que você não necessita, não é seu, é um empréstimo. Então você está endividado com o agiota, o outro está endividado com o destino. São dívidas do mesmo jeito. E os dois estão numa situação instável, porque têm mais do que necessitam.
Recordo mais uma vez, não é que você tenha que ter poucas coisas, você tem que ter o necessário para que os seus grandes sonhos humanos sejam atendidos. Se você tem grandes sonhos humanos, você pode precisar de grandes coisas. Mas se o que você pretende é apenas sobreviver, pequenas posses são mais do que necessárias. E quando temos mais do que necessitamos, mais do que aquilo que os nossos sonhos demandam, pedimos um empréstimo ao destino. E somos devedores como aquele que está endividado com um agiota. Da mesma maneira. Mais adiante, no último parágrafo, ele vai dizer: não podemos encerrar esse capítulo com um exemplo mais generoso de moderação do que de Fabrícios. Ele vai contar sobre esse personagem histórico que nós não conhecíamos senão através dele, que, pelo que ele fala, era amigo de Pirro. Pirro o tentou com uma soma de dinheiro para atrair seu país. E o médico de Pirro ofereceu a Fabrício uma soma de dinheiro para envenenar seu mestre. Ou seja, dos dois lados tentaram corrompê-lo. Pirro tentando dar uma soma de dinheiro para que ele traísse o país, e o médico de Pirro tentando dar a ele uma soma de dinheiro para que ele envenenasse Pirro. E ele não cedeu a nenhuma das duas propostas. Nem para contentar Pirro, que era seu amigo, nem para contentar o médico. Em ambos os casos ele disse não à corrupção. Ele não precisava de um dinheiro que estivesse acima da sua virtude. Sua virtude era cara demais para ser comprada por qualquer quantia de dinheiro que fosse. Mas ele era corajoso demais para ser vencido pelo ouro ou pelo veneno, de modo que recusou o dinheiro e aconselhou Pirro a tomar cuidado com a traição. E isso tudo no calor de uma guerra licenciosa. Ou seja, mesmo numa situação agitada, ele teve discernimento, prudência, moderação e virtude. Fabrício valorizava-se por sua pobreza e estava tão acima da ideia de riquezas quanto do veneno. Ou seja, Fabrício era um homem virtuoso, porque ele sabia que não havia nada no mundo que pudesse ter valor maior do que a sua virtude. Vender a sua virtude seria sempre jogá-la no lixo por um preço vil, porque não existe nada que possa ser tão caro quanto a virtude de um homem. Portanto, ele recusa de um lado e do outro recursos materiais para vender a sua virtude, seja por dinheiro, seja por veneno, seja por traição, seja por homicídio, nada poderia corrompê-lo. E esse é o exemplo de um homem virtuoso. Sua virtude vale mais do que qualquer outra coisa que lhe possa ser oferecida. E, portanto, quem sabe disso é um homem feliz. Bom, espero que vocês tenham gostado desse capítulo, né, tão forte, tão intenso. E ficamos por aqui. Na próxima semana continuamos com o nosso livro, que já passamos da metade, né? Que possamos saboreá-lo, lê-lo com bastante cuidado, porque ele realmente vale a pena a reflexão. Saindo acima dos elementos que são próprios de um tempo histórico, de elementos que são próprios de uma cultura, de um determinado momento histórico, pegando a sua essência, podemos ter verdades atemporais. Muito obrigada e um grande abraço e uma excelente semana para vocês.